Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Vários países pelo mundo estão criando barreiras para evitar a migração. Em alguns, como a Itália, a legislação foi alterada para limitar a chegada de novos moradores por meio da dupla cidadania. A mudança afetou milhares de brasileiros interessados em obter a cidadania italiana. O que antes era visto como uma oportunidade de resgate histórico e abertura para novas possibilidades na Europa, agora pode se tornar um processo mais burocrático e restrito. A Espanha também sinaliza restrições semelhantes, o que está motivando esses países a reverem suas políticas de cidadania e imigração. Como elas afetam na prática os brasileiros que têm direito à cidadania por descendência? Existe uma tendência internacional de fechamento de fronteiras ou limitação do direito à cidadania? Para entender melhor esse cenário, o 15 Minutos de hoje recebe o doutor em Direito Internacional, Rui Badaró. Ele é membro da Comissão de Direito Internacional da OAB São Paulo e secretário-geral da Comissão de Comércio Exterior. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, grata satisfação de participar do JR 15 Minutos. Quem também nos acompanha nesse bate-papo é o repórter do Jornal da Record, André Tal. André, você que tem uma vasta experiência na cobertura internacional como correspondente, já morou em diversos países, né? O que está por trás dessas novas regras e como isso já está afetando brasileiros que estão no meio do processo? Tudo bem, Giovana? Tudo bem, doutor Rui? Olha, a Itália aprovou uma nova norma que, na prática, restringe o reconhecimento da cidadania italiana por via judicial a descendentes de italianos que vivem fora da Europa. Decreto publicado no final de março limita o direito apenas a filhos e netos diretos de cidadãos italianos, excluindo quem busca a cidadania com base em vínculos mais distantes como bisavós. Segundo o governo italiano, a medida busca conter o aumento no número de pedidos e possíveis fraudes. Embora o decreto tenha validade inicial de 60 dias, a expectativa é que seja mantido pelo parlamento, já que a coalizão de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni tem adotado uma postura cada vez mais restritiva em relação à imigração. Além da Itália, a Espanha também deve revisar nas próximas semanas a chamada Lei de Memória Democrática, que facilita o acesso à cidadania para descendentes. Doutor Rui, essas mudanças refletem uma tendência mais ampla de restrição ao direito à cidadania no mundo ou são casos isolados? André, as alterações promovidas pelo governo italiano que você citou, elas inserem-se em uma tendência global de restrição ao direito à cidadania, impulsionada por movimentos nacionalistas e políticas de securitização. Note que a crise demográfica europeia, marcada pelo envelhecimento populacional e a baixa taxa de fecundidade, tem sido utilizada como justificativa para a adoção de medidas que redefinem o pertencimento nacional em termos excludentes. Essa obsessão securitária transforma a cidadania em um instrumento de controle, subordinando os direitos fundamentais a interesses políticos imediatos, momentâneos. Assim, o caso italiano não é isolado, reflete um fenômeno amplo de retração dos direitos de cidadania em contextos de ascensão de discursos nacionalistas. Doutora, a Itália, recentemente, então, aprovou essa norma que restringe o reconhecimento da cidadania italiana por via judicial a filhos e netos têm direito, efetivamente, a serem cidadãos italianos, como o André também bem colocou. Quais são os principais impactos dessa medida para os brasileiros que buscavam a cidadania com base em ascendência mais distante? O Decreto-Lei 36, de 28 de março de 2025, ele representa uma ruptura com o princípio ius sanguinis, que historicamente fundamentava a transmissão da cidadania italiana por descendência. Ao restringir o reconhecimento automático da cidadania apenas a filhos e netos de italianos nascidos na Itália, essa medida exclui os bisnetos, como você bem citou, e demais descendentes, afetando milhões de italodescendentes ao redor do mundo. Note que essa mudança, ela não apenas desconsidera a tradição jurídica italiana, a italianidade, mas também levanta questões sobre a constitucionalidade dessa medida, especialmente no que concerne a questão da irretroatividade das leis e a proteção dos direitos adquiridos.
Doutor, e como funciona o processo judicial de reconhecimento da cidadania italiana por via materna ou por laços familiares mais distantes? Quais são os principais caminhos e obstáculos enfrentados por quem recorre a esse tipo de solicitação fora da Europa? Pois bem, até a entrada em vigor do Decreto-Lei 36, nós tínhamos a seguinte situação. O reconhecimento da cidadania italiana por descendência baseava-se totalmente no princípio ius sanguinis, de modo indistinto. Portanto, descendentes de italianos, independentemente do número de gerações, podiam requerer a cidadania mediante uma comprovação documental da linha da descendência e da ausência de renúncia à cidadania por parte de seus ascendentes. Esse processo ele tinha uma natureza declaratória, reconhecendo um status jurídico que já era pré-existente, qual seja a cidadania. E toda a jurisprudência italiana, ou seja, as decisões, consolidavam o entendimento de que a cidadania era transmitida automaticamente pelo vínculo sanguíneo, sem qualquer tipo de limitação geracional. E na Espanha, a Lei da Memória Democrática ampliou as opções para a obtenção da nacionalidade espanhola por descendentes de exilados durante a ditadura franquista. Como que essa lei tem beneficiado os latino-americanos, especialmente os brasileiros, desde sua implementação em outubro de 2022? A Espanha adotou uma abordagem distinta por meio da Lei da Memória Democrática, como bem apontado, que entrou em vigor em outubro de 2022, e essa legislação permite que filhos e netos de espanhóis exilados durante a Guerra Civil e a ditadura franquista adquiram a nacionalidade espanhola, reconhecendo e reparando injustiças históricas. Diferentemente da postura italiana, a Espanha utiliza a cidadania como um instrumento de justiça histórica e inclusão, valorizando a memória coletiva e promovendo a reconciliação nacional, ainda que nos próximos dias essa lei também deixará de vigorar. Ela tem validade até outubro deste ano. Doutor, nos Estados Unidos, o governo Trump revogou os benefícios do programa CBP One, afetando cerca de 1 milhão de imigrantes que haviam ingressado legalmente no país. Quais são as implicações legais e humanitárias dessa decisão para os migrantes afetados? Note que a condução aí de operações relacionadas à crise migratória, como o exemplo que deste, nos Estados Unidos, essa gestão da crise ela tem sido marcada por uma série de políticas, André, de contenção, de práticas que suscitam críticas de toda a sociedade internacional e de organizações, óbvio, de direitos humanos. A militarização de fronteiras, detenção de migrantes em condições precárias, deportações sumárias, entendo que são medidas que refletem uma abordagem, de novo, securitária e punitiva. Essas práticas desumanizam os migrantes, violam princípios de direitos humanos, portanto, os princípios fundamentais que balizam o direito internacional, evidenciando uma contradição entre os valores democráticos proclamados e aquilo que chamo de ações efetivamente implementadas. A seletividade racial e étnica nessas políticas tem sido objeto de crítica e fica escancarado isso, porque a gente precisa apontar necessariamente uma revisão que venha a alinhar as práticas migratórias e a dignidade da pessoa humana. Nos Estados Unidos, doutor, as ações anti-imigrantes têm gerado muito medo nos estrangeiros, independentemente do status legal, né? Doutor, como que essas operações estão sendo conduzidas e quais são as críticas em relação a essas práticas, na sua visão? As operações nos Estados Unidos com relação aos migrantes, desde a posse do novo chefe de Estado americano, tem sido conduzida com truculência e há relatos, imagens, e a imprensa tem amplamente noticiado que há um grupo específico que usam, inclusive, não mostram a própria identidade, abordam os estudantes por questões de posicionamento político, o migrante, não só o estudante, por questões das mais variadas razões. E a crítica tem sido justamente por conta da falta de transparência e mesmo da falta de motivo para abordar, como se
o migrante, estudante, trabalhador ou qualquer o status quo dele no país fosse causador de um problema não só de segurança, mas um problema para o próprio governo norte-americano. Dr. Rui, entre 2020 e 2023, o número de brasileiros vivendo na Europa cresceu quase 30%, chegando a 1.600.000 pessoas. Você comentou há pouco que quem se muda para esses países não encontra um Eldorado. Então eu lembro também que eu fui correspondente em Londres por mais de 5 anos, mesmo com visto de jornalista, com permissão para residir no país, era muito difícil para alugar um imóvel, para ter a confiança deles, para se inserir. E isso se amplia muito mais para imigrantes que chegam em condições mais difíceis. Quer dizer, quais são os principais desafios para quem chega para morar em países da Europa como esse? André, aquele que pretende emigrar de seu país e se estabelecer em outro, independentemente se vai ao continente europeu, na América do Norte, para a Ásia, ele deve compreender que um outro país possui valores específicos, uma outra cultura, e o primeiro desafio é ele conseguir se amalgamar a essa nova cultura, compreender as diferenças existentes entre a educação que ele teve e aquilo que ele vai encontrar no outro país. O segundo desafio é ele, compreendendo as diferenças de valores culturais, conseguir se inserir na economia do país em que ele resolve se estabelecer. E aí há uma série de dificuldades, porque o migrante passa a competir com a população autóctone e pode sim ser objeto de preconceito, falta de acolhimento ou políticas mais restritivas que criam uma série de barreiras para esse que resolve emigrar. A dica procure ser o máximo formalista, ou seja, preenchendo todas as necessidades de documentos e etc. Venha a se planejar antes de emigrar e, não menos importante, procure ter muita paciência. Doutor, para encerrar, eu queria saber se esse tipo de regra pode violar princípios legais e prejudicar pessoas que têm direito legítimo à cidadania. E também se essas novas regras podem abrir precedentes preocupantes para outras legislações europeias. Sim, precisamente com relação à nova norma italiana, portanto, ao decreto Lei 36, que conversamos ao longo do JR, claramente, a meu ver, segundo a minha opinião jurídica, já externada em uma série de sites jurídicos e etc., violam princípios fundamentais do ordenamento jurídico italiano e não só, violam princípios de direitos humanos incrustados aí nas normas da Comunidade Europeia. Ao estabelecer uma ficção jurídica que considera como nunca tendo adquirido a cidadania, indivíduos que, segundo a legislação anterior italiana, já a possuíam, esse decreto novo ele afronta o princípio da segurança jurídica. Além disso, eu entendo que a aplicação retroativa de novas exigências desrespeita o princípio da irretroatividade das leis, que nós pontuamos em alguns momentos ao longo de nosso bate-papo, prejudicando pessoas que têm direito legítimo ao reconhecimento da cidadania italiana. E entendo também que essa medida compromete a confiança dos cidadãos no seu próprio sistema jurídico. E tenho certeza será objeto de uma série de contestações judiciais por violar diversos direitos adquiridos e normas, sejam elas constitucionais ou mesmo legais. Esta foi a edição 1146 do podcast 15 Minutos. Nós conversamos aqui com o doutor em Direito Internacional, Rui Badaró, que é membro da Comissão de Direito Internacional da OAB São Paulo e secretário-geral da Comissão de Comércio Exterior. Doutor Rui, muito obrigada pela participação. Obrigado, gente. Valeu. Agradeço também a participação do repórter do Jornal da Record, André Tal. Obrigada, André.
Obrigado, Giovana. Obrigado, doutor. Sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. A sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!